bom dia! Hoje, terça-feira, e nós estamos no ar. Não, e hoje é terça do direito e nós não estamos com o doutor Aurélio Borges, porque ele está dodói. Tadinho, melhoras, primo. Melhoras, doutor Aurélio. Mas ele mandou uma representante de peso aqui, a doutora Diandra Gomes. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia. Falei certinho seu nome, doutora? Falou sim. Ah, então tá bom. Nome diferente, Bonito, chique, né? Achei bonito. Bom dia, Verônica. Bom dia, amiguinha. Linda, leve, loira? Sim, e mais leve, né? Porque, ó, tô ficando só esbelta, tô magra. Tô vendo. O que você tá Filho, aprontando? Não tô bebendo. Nossa senhora, sabia que o problema era a cerveja e eu tá com essas gordurinhas, sabia. Viu, amiguinha? Vamos ficar firme. Doutora Diandra, eu gostaria que a senhora falasse pra gente um pouquinho, já que eu e a Verônica não a conhecemos e os nossos ouvintes também talvez não a conheçam. Eu queria que a senhora contasse primeiramente um pouquinho da sua história. A senhora é daqui de Rio Verde, a senhora formou aqui, a senhora veio pra cá, atua em qual área na parte do direito? Fala pra gente. Então, ótimo. Meu nome é Diandra Gomes, eu moro aqui em Rio Verde, sempre residi aqui mesmo. Então, nunca saí, nunca morei em outro lugar. Minha especialidade é criminal, então sou advogada criminalista e também tenho especialidade em família. Então, atuo nessas duas áreas. Aí muitos podem me questionar, nossa, mas que diferença criminal para a família? Por que a atuação dessas duas áreas? Infelizmente, quando se trata de família, tem brigas. Isso. E quando se eu já trata- vou ter que. e Eu não acho que eu já quero virar a melhor amiga dela. Pode vir. E não é somente brigas aleatórias, são brigas que vão de violência doméstica a brigas em questão de patrimoniais. Porque eu não aceito a divisão dos bens e acabam que vai até aos fins mesmo. Quase as vias de fato. Se não, alguns ainda vão, né? Que Nossa. chegam até registrar boletim de ocorrência e tem outros que até sofrem atentados de homicídio. Então, a minha atuação são nessas duas áreas, criminal e família. Não, e também tem a parte também de Maria da Penha também, né, doutora? Que muita coisa envolve a família também, né? Marido, Exatamente. mulher, tudo. Justamente por isso que eu falo que as duas sempre andam juntas. Porque a partir do momento que um casal não estão se dando bem, não tem mais aquela questão de, vamos cada um seguir em seu lado. É muito difícil, aí começa aquela briga, é briga de divisão de bens, é briga porque não concorda que o filho fica com outra determinada pessoa. Ainda mais se esse término vem através de uma traição. Essa história Extraconjugal. de separação amigável é muito difícil, então, doutora. muito difícil ter uma, muito né? difícil. Muito difícil mesmo, muito difícil. Doutora, e hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, atual e, de certa forma, polêmico, né? Porque tem muita coisa. Não, porque eu fiquei pensando assim, já tá difícil arrumar um namorado. Imagina fazer um contrato disso. Hoje nós vamos falar sobre contrato de namoro e união estável. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo, tanto esses dois. O contrato de namoro é complicado pra quem, assim, é uma novidade e ao mesmo tempo não é uma novidade. Realmente, a Verônica tava falando, não é como assim? Vou fazer um contrato de namoro, Já sendo tá que tá difícil. Pois é, já Vai tá assustar difícil a até. pessoa, mas não. Mas isso aí é através de uma conversa que vem do casal. Porque querendo ou não, cada um aqui, eu tenho certeza que tem gente que conhece. Pessoa que namora já tem mais de 5, 6, 7, 8 anos que estão namorando. E aí vem essa questão. Será que pode configurar uma união estável? Então, peraí, que já a senhora vai contar pra gente. Nós vamos pro intervalo Vai ser babado esse rapidinho aqui. assunto hoje. Vai mesmo, viu? E eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, não, porque tem muita coisa. Doutora, é a primeira pergunta, né? Primordial, eu acho que é perguntar o que é o tal contrato de namoro? Então vamos lá. Esse contrato de namoro, ele vai especificar bem como que vai ser a relação entre a pessoa. Mas como assim? O que seria esse contrato? Vai ter tempo de validade? Você pode estipular. Nossa, mas já tô namorando, já estipulando um tempo de validade para o meu namoro? Não é isso. O que acontece? Para ter uma certa eficácia esse contrato, não tem como de você simplesmente não colocar um prazo nele. Porque se você deixar sem um prazo aleatório, possa ser que você conviva com a pessoa 6, 7, 8 anos. E aí, até lá muita coisa mudou. Então, o certo seria você especificar nesse contrato como que vai ser.
vai ser um contrato de namoro onde eu vou colocar que não vai ter relação patrimonial, não configura união estável. Esse contrato é justamente para poder demonstrar que não tem nenhum tipo de vínculo matrimonial, a não ser especificando que é apenas um namoro. Então, se um da Mas pessoa... esses namoros entram no casal que a gente fala assim, que todo mundo fala assim, eu não casei, mas eu moro junto? Entra, esse né? contrato entra. Justamente por conta disso. Veio a pandemia, o que acontece? Devido à pandemia, então muitas pessoas juntaram para poder dividir as despesas. Só que eu não juntei para poder casar. A pessoa juntou pra poder dividir as Às vezes, despesas. Doutora, quer dizer que não é, você não juntou com aquela pessoa, tudo bem, você tava namorando, não juntou pra constituir uma família, é isso, doutora? Exatamente. Não juntou pra E poder... não quer constituir uma família. E não quer constituir uma família. Então, este contrato, ele tem apenas uma cláusula especificando que não se trata de união estável, não é para poder constituir uma família, é apenas para poder deixar ali as regras de que não entra bens patrimoniais, deixa o que regras... é meu, o que é seu e não é nosso. Exatamente. E o que acontece? Se eu estou morando junto com a pessoa, mesmo que não seja com o intuito de constituir uma família, a gente vai estar morando junto. Então, querendo ou não, vão adquirir bens juntos. Claro. Um sofá, uma cama, um guarda-roupa, adquiriram bens juntos. Então, neste contrato serve justamente para poder deixar ali especificado que compraram, mas não com o intuito de constituir família, mas sim apenas para poder constituir benefício financeiro. Sim. Porque Eu vai já sou tão encrenqueira que se eu já fosse fazer esse contrato, eu já ia acabar antes do contrato. E aí deixa especificado que se caso vinha a finalizar o namoro, já sabe como que vai ser a divisão desses bens. Entendi. E daí a importância desse contrato é não configurar, então, a união estável e a parte dos bens patrimoniais, é isso, doutora? Então, exatamente. Tanto para poder não configurar a união estável e também a respeito dos bens patrimoniais, para poder fazer esse tipo de divisão. Para não ter briga e divergência. E até mesmo futuramente, uma pessoa vem que algum deles venha a falecer. Sim. Então, e os bens que estão ali? Como que vão ser? Eu tô dentro por exemplo, eu tô dentro da casa do falecido. E aí? Exatamente. Então, esse contrato serve justamente para poder garantir aos herdeiros ou até mesmo sucessores, para que aquela pessoa que está morando junto não venha a herdar. E vice-versa. Só para poder garantir. Então, na verdade, o contrato de namoro, a parte principal dele é justamente para poder fazer essa divisão a proteção dos bens, patrimonial. A proteção patrimonial. Doutora, e por exemplo, daí que nem a senhora deu o exemplo agora do falecimento, né? De uma das partes, né? De um dos companheiros. Não tem jeito, por exemplo, se eu tiver o contrato de namoro, eu tentar provar que era uma união estável? Então, é muito complicado a respeito disso, porque se você faz um contrato de namoro, eu fiz um contrato de namoro. Não é simplesmente fazer um contrato de namoro. Você tem que deixar também escancarado para a sociedade, para a família, que vocês não têm o intuito de constituir uma família. Porque senão eu faço um contrato de namoro para poder fazer a proteção dos bens, mas eu tô falando pra todo mundo que somos casados, que moramos juntos, que pretendemos ter filhos, que pretendemos constituir outros bens juntos. Então, o contrato de namoro não vai ter validade e eficácia alguma. Então não vai ter efeito jurídico, é isso, doutora? Não tem efeito jurídico. E deixa eu fazer outra pergunta aqui. O contrato de namoro, doutora, é indicado pra qualquer tipo de casal, sendo heteroafetivo ou homoafetivo, ou só para casais moderninhos, assim como a Verônica? Tô brincando, a Verônica não é... Começou! Gente, o que eu falei aqui? Eu vou cutucar, não tô brincando. Não vou. Este contrato, ele serve para todos os casais. Aí vem um contrato de namoro. E é diferente o contrato de namoro com o contrato com a união estável ou é a mesma coisa? Não, é completamente diferente. Aí, ó, o contrato tem de essa namoro, ele visa que... proteção dos bens patrimoniais. A união estável, ele já tem ali o intuito de constituir a família, diferente do contrato de namoro. Nós estamos namorando, não tem nada a ver com uma constituição de família para poder casar. Mas se eu tô namorando, eu não posso querer constituir uma família futuramente? Lógico que pode.
Isso aí vão ser vocês futuramente. Só que aí, se Só você que é tiver o diferente. contrato de namoro, depois você pode transformar em contrato de união estável, é isso, doutora? Pode fazer a transformação. Só que aí vem uma diferença. O contrato de namoro, você vai lá, você pode fazer ele particular e pode fazer tanto no cartório também. A união estável... Peraí, me explica o que é o particular e o que é do cartório é a escritura pública, é isso, Exatamente. Do cartório é escritura pública, de toda forma, tem a necessidade de ter um advogado para poder ir lá e verificar juntamente com você e o cartório todas as cláusulas né, e os itens certinho. Tá. E o contrato particular, a diferença é que não vai ter necessidade de ir até o cartório e registrar. Ah, mas aí não vai ter eficácia. Não, vai ter eficácia. Mas o particular é tipo assim, com o advogado? Com o advogado. Ou é o escritinho numa folha de papel, eu Não. e ela fazendo tudo bonitinho? Não Ele e ela assim, ai, que gracinha! Um pacto de dedinho. Se fizer apenas o casal ali, não tiver um advogado, não vai ter validade. Ah. Porque nesse caso vai ser chamado um contrato de gaveta. Então, Contrato de gaveta não tem. Então, de toda validade. forma, é feito por um advogado, mas um é levado ao cartório e o outro não. Não, porque aí vai ter a assinatura do advogado. E daí não precisa daí reconhecer firma, nada? Tem a necessidade de reconhecer firma para não chegar na hora de, às vezes, ter algum tipo de conflito e falar: ah, mas essa assinatura aqui não é é falsificada. minha. Essa assinatura aqui não é minha, foi forjada. Então, para evitar esses tipos de conflito, vá até o cartório e reconhece a assinatura. E agora, deixa eu voltar na minha pergunta ali. O contrato de namoro, ele é indicado para qualquer tipo de casal, doutora? Sendo heteroafetivo ou homoafetivo? Para qualquer tipo de casal. Então, hoje, a nossa lei de direito de família, ela não abrange apenas os casais modernos, digamos, ou os casais tradicionais. Na verdade, não é só os casais modernos, mas sim, não aborda apenas os casais tradicionais, mas todos os casais também. E este tipo de contrato que vai mudar, que não seria apenas contrato de namoro, mas abrange também as mesmas cláusulas, seria também para quem mora com amigas. Mas isso é um outro assunto que, se for abordar isso, entra muito. Nossa! Gente! Olha, porque eu morei, eu e mais duas na minha época de faculdade, 5 anos, e ó, foi tranquilo, né? Até hoje nós é amiga, graças a Deus, não teve nenhum quebra-pau. Mas e se tivesse? Ah, você morou sozinha na época de faculdade? Sim. Que maravilha, hein? Botou no 30, então. Não, imagina. Doutora, nós vamos pro intervalo aqui rapidinho, mas já vamos falar mais sobre esse assunto que vai dar o que falar, né? Nossa, o assunto hoje realmente está só o babado. Doutora Diandra, desculpa. Eu quero saber como que eu sei, por exemplo, se eu vivo numa união estável ou a Verônica vive em união estável e não tá namorando. Como que é isso? Eu queria saber se a senhora falasse pra nós e pros nossos ouvintes como que eu sei se eu vivo numa união estável ou não. É muito engraçado, né? Hoje, o que é costumeiro de nós brasileiros? Conheci uma pessoa e começa a namorar. Ah, vamos morar junto para diminuir as despesas do aluguel. E nesse intuito já está ali há 5, 6, 7 anos. E como que seria... como que é uma configuração de união estável? Como que se há uma união? Se estamos morando junto e temos o intuito de constituir uma família, já é um casamento. Configurou uma união estável. Ah, mas quando nós começamos a morar junto, não tinha esse intuito. Mas aí eu engravidei, a gente ganhou um cachorro, comprou um cachorro, enfim. Nossa, os Tá ali pets até sempre junto. são um problema. Não, até o povo E hoje... não faz a divisão, não, mas faz a guarda compartilhada. E exatamente, e hoje tem a guarda compartilhada desses animais. Então, o que acontece? A partir do momento que você está morando com uma pessoa que é com o intuito de constituir uma família, já é um casamento, já é uma união estável. Não tem como mais sair Tá, disso. e eu preciso de estabelecer um contrato pra minha união estável ou só o fato de a gente estar morando junto, né? Já há algum tempo. Até falando nisso, quanto tempo precisa pra configurar assim, uma união estável, doutora? Então, antigamente, a lei falava que para poder configurar a união estável seria de 5 anos. Hoje, de um dia já tá servindo como configuração de união estável. O quê? Porque se eu estou... hoje, a partir de hoje, eu estou morando com outra pessoa com o intuito de constituir uma família, já é uma união estável.
Gente. Agora, como que eu não Você posso... ainda não configurou, Pois não. é, como que eu não configuro uma união estável e de um Gente, dia? o que eu falei que hoje vai ter um quebra-pau aqui? Desculpa, doutor. Tudo bem. Antigamente as pessoas mas eu não tenho tanto tempo, eu só tenho 1 mês que eu tô morando com a pessoa. Nesse 1 mês, com certeza, já comprou prato, já comprou panela, já adquiriu outros tipos de bens, já pagou contas juntos. Então, é uma configuração. Então, hoje a lei não tem como de você estipular um prazo de 5 anos. Então, até mês de um dia. Então, se eu for morar já amanhã com a pessoa... Eu tô em choque neste com essa nova amanhã, novidade. você simplesmente não vai pegar sua malinha e vai pra casa da pessoa. Uhum. É lógico que existe isso. Mas pra você pegar sua malinha pra casa da pessoa, tem certeza que você vai dar um jeitinho na outra casa. Do jeito que você quer. Do jeito que Sim. ambos querem. Adaptação, né? Adaptação. Então, a partir do momento que você já faz essa mudança, a não ser que você seja um casal que o que é seu, o que é meu é meu. Então, será que realmente é uma constituição de união estável? Ou vocês estão querendo apenas fazer um contrato de namoro para poder dividir as despesas? Então, peraí, já que a senhora por falou isso que eu tô isso, falando, eu fico confusa. configura a união estável, um morando numa casa e outro morando em outra? Configura a união Sim. estável. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: não, união estável, eu não tô nem morando com a pessoa. Mas vocês têm o intuito de constituir uma família juntos? Sim, mas a gente não mora na mesma casa. Pois existe já Gente, vou embora, jurisprudência e julgados de onde um casal, cada um morava em sua casa própria. E quando um veio a falecer, aí teve a discussão de bens. Porque não moravam junto, então não é união estável, não estavam casados. Errado. O juiz, no caso o desembargador, entendeu que sim, configurou a união estável. Porque por mais que ambos moravam em casas separadas, eles tinham esse intuito de constituir a família. Eles faziam tudo junto com este intuito para a família. Então, Não sim, é Viam igual. diariamente, então os noivos né? são isso. E não tem nem a necessidade de se ver diariamente. não? Porque as pessoas confundem que união estável tem que estar morando juntos, na mesma casa, se ver todos os dias. Não. Porque se for assim, e aquele marido que trabalha, que viaja e fica meses fora de casa? Aí não iria configurar a união Nem estável. isso, nem tá muito complicado. Ô, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, então. configura. Tá, e daí se uma das partes tem, por exemplo, é um empresário, tem alguns bens, né? E vem a falecer, a companheira tem direito à parte Na união dos estável, negócios dele? o que acontece? Na união estável, configura-se os bens parciais. A união parcial de bens. O que significa isso? O que o casal constituiu juntos são divididos, metade, metade. Agora, aquilo que não foram constituídos juntos, não é divididos. Mas ele faleceu, não tem filhos. Então, talvez ela possa participar como meieira. O que é meieira? Aí Explica vem o que aquela é meieira. divisão. O que seria essa parte de meieira? Os bens que seriam dele, ela vai concorrer junto com os outros herdeiros, que sejam o familiar, a mãe, o pai, ou filhos que tiver. Então, isso ela concorre junto com uma parte de meieira. Então, peraí. Então, eu vou voltar mais um pouquinho ali. União estável, não precisa ter o contrato. Mas e se for fazer o contrato? Se eu resolver fazer o contrato, como que é feito o contrato? Pode ser particular e por escritura pública também, igual foi o contrato de namoro ou não? Para ter uma validade melhor, será uma escritura pública. Então tem que ir lá no cartório. Tem que ir lá no cartório. Vai até o cartório, eles vão registrar essa declaração de união estável. Aí muitas das vezes a pessoa fala assim: mas é bem melhor fazer então logo o casamento, né? Não se vê, vai lá. Mas é porque muitas das vezes, por ser um meio mais fácil e digamos que financeiramente mais econômico. E outra pergunta então aqui. Por exemplo, eu casei. O divórcio é muito mais complicado você desfazer ele depois do que uma união estável? Como que é a quebra dessa união estável? Se você tem um registro num cartório de união estável, é a mesma coisa se você tem um casamento.
Então E eu vou falar que é mais complicado ainda quando você não tem nenhum desses dois. Porque quando você não tem qualquer tipo de documento que configura a declaração de união estável e também não tem ali o casamento mesmo registrado no civil, para poder configurar, você primeiro tem que entrar com ação judicial, pedir a declaração da união estável. E se for através de um divórcio, você tem que, e tem bens a dividir, aí você tem que entrar com pedido de declaração para que o juiz declare que vocês eram unidos, tinham ali uma constituição em família, para depois ele dissolver essa própria declaração que ele mesmo fez, para depois vir para a parte de divisão de bens. Então quer dizer que é moroso, é burocrático, muito e mais. Oneroso também, gasta. Então, às vezes, a pessoa pensa agora no imediato que financeiramente é mais econômico, só que futuramente ele é mais caro. Doutora, a senhora falou do regime de bens universal, é isso? Parcial, tá. Então, quando eu for fazer o contrato de união estável, as partes podem escolher os regimes de bem do casamento, assim, de... Nessa parte, quando você tá fazendo apenas o contrato de união estável, ela não escolhe o regime. Ah, não? Não. Já automaticamente é já parcial. é parcial. Porque se você for escolher o regime, então você vai ter que ir no cartório e fazer um casamento e registrar isso. No caso, seria para fazer um total, por exemplo. Exatamente, porque para poder fazer um total, o cartório exige que as partes vão até o cartório e façam uma declaração específica para isso, especificando quais tipos de bens que a pessoa tem. Cada um. Nossa, então já é mais complexo. Melhor ficar solteira, sozinha, não ter problema na cabeça, entendeu, gente? Doutora Diandra, a união estável entre casais homoafetivos também ela é legalmente reconhecida? Sim. Igualzinho qualquer outro casais tradicionais. Não tem problema algum, não tem essa diferença mais hoje na nossa legislação. E com relação à herança, uma das partes tem o direito na união estável também, doutora? Em questão da herança, na união estável, tem sim, mas ela vai concorrer junto com os outros herdeiros também. Vai ser a meieira, né? Que nem a senhora falou, Uhum. tá. Então vamos pro intervalo rapidinho? Vamos, porque eu quero te matar agora no intervalo, viu? As câmeras serão cortadas. Não falei. E eu vou quase usar meu réu primário. Fui. Já voltamos com mais informações pra vocês. Doutora, eu quero saber uma coisa. Eu tenho uma união estável, tá? E a gente se separou. Na minha quando eu constituí essa união estável, né? Convivia com meu ex-companheiro, eu não trabalhava, mas eu não tenho filhos. Eu tenho direito à pensão alimentícia do meu ex-convivente? Você terá direito à pensão alimentícia do seu ex se E você a pensão por comprovar. morte também? Já Então. entra tudo, né? É o caso da herança, Então, né? o que acontece? Se ela comprovar, nesse caso, de que ela não tem condições financeiras, que ela não consegue trabalhar, o juiz concede a pensão por um tempo determinado, não é indeterminado. O tempo determinado para ela voltar para o mercado de trabalho. Para ela voltar para o mercado de trabalho. Mas isso ela tem que comprovar que ela realmente não consegue voltar ao mercado de trabalho de imediato, comprovar que ela não tem condições financeiras de sustentar após o divórcio, a separação. E em questão de pensão por morte, aí vem aquele caso. Ah, não tem declaração, não tem nada. Então tem que ir para o juiz, requerer uma declaração. Depois dessa declaração, informar com outro tipo de processo requerendo a parte como pensão por morte. Doutora, então quer dizer que requerer o reconhecimento da união estável com data retroativa, é isso? Exatamente. E depois fazer a dissolução, que nem a senhora falou E depois agorinha. fazer a dissolução. Nossa, mas dá trabalho, hein? Doutora, eu tava vendo uma coisa que o contrato de união estável, ele dá alguns benefícios fiscais, é isso mesmo, doutora? Então, o que acontece desses benefícios, digamos, fiscais? É porque ele não vai ser tão oneroso quanto aos outros. Ah. Só que esses benefícios, Pois é, digamos imposto que de renda, sucessão e doação de bens, benefícios previdenciais. A doutora tá ali dando uma risada. Não! Não, porque o que nós, advogados, digamos que fazemos, é meio que dar uma forjada na lei pra poder meio que pegar esses benefícios, digamos que tem, que na verdade são... Como que eu posso dizer? Não é fraude à lei,
Mas são brechas da lei para poder aproveitar. Sim, então entendi. não é que ele é bem assim, financeiramente econômico, dá essas brechas. Não, é a mesma coisa de um outro casal. De um outro regime normal. E tem uma diferença entre casamento e união estável, doutora Diandra? Tem diferença em questão de... No casamento, você consegue ir até o cartório e prever quais são os tipos de regimes que vocês querem. No casamento, você vai lá, tira umas fotinhas. Oficializa no Instagram. É só um documento a qual, após se a pessoa, o casal forem divorciar, não tem essa necessidade de requerer judicialmente uma declaração para depois a dissolução e aí vem a divisão. Então, já na união estável, tem toda essa questão. Você não vai escolher o seu regime. Sim. Já no casamento normal, registrado em cartório, no civil, você escolhe o seu tipo de regime. Escolheu, pronto, acabou. Agora, para poder querer mudar isso, tem que requerer uma autorização para mudar o tipo de regime. Já na união estável, não tem como de você... eu tenho uma união estável, mas o meu regime é separação total de bens. Não tem como. Não tem como. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu for preencher lá, eu vivo em união estável, for preencher algum documento. Que nem você vai lá, né? Estado civil. A Você vai se Verônica declarar solteira, como? né? Quem perdeu o marido viúvo. Eu vou me declarar como? Casado? Infelizmente, verdade, ainda uma boa sempre pergunta, tem esse hein? questionamento. Alguns colocam como casado, mas na verdade, civilmente, por lei, não é casado. É solteiro. É solteiro. Então coloca como solteiro. Entendi. Gente, isso aí é Na babado. verdade, tá precisando fazer essa atualização em vários sistemas aí, né? Porque Nossa, hoje em sim. dia não é mas aí, só. Estado Civil, União... Não. Companheiro. União estável. Podia botar assim como convivente. Eu sou convivente. E doutora, é possível? Porque no casamento a gente... muitas mulheres, né? Geralmente são as mulheres, né? Que falam... os homens pedem, coloca meu sobrenome, né? No casamento, né? Quando casa, né? Agora, na união estável, é possível você adquirir o nome do seu companheiro? O sobrenome, quer dizer? Não tem como, porque para você fazer essa mudança de nome, tem que ter uma autorização judicial ou no cartório através de um casamento. Então, na união estável, não tem como eu fazer lá um acordo, uma escritura pública falando que eu vou pegar o sobrenome da pessoa. É só união. Então, não tem como. Não, tem. Os filhos têm os mesmos direitos, doutora, numa união estável, igual ao do casamento? Igualzinho. Até mesmo se não tivesse união estável, os direitos dos filhos são resguardados. Não tem nada a ver com se os pais são casados ou não. A única questão ali que entre o casal vai ter que divergir é sobre a guarda, se é compartilhado ou não. Mas isso não tem nada a ver em questão... meus pais tinham união estável e separaram. Meus pais eram casados mesmo civilmente e agora... o direito que eu tinha nenhum eu perdi. Não, tem nada a ver. Doutora, surgiu uma dúvida aqui minha. Tipo assim, eu e o Ricardo, né? Nossa senhora, não vou dar esse exemplo, não. Fica calma. E a Verônica... Não. A Verônica tivesse uma união estável. As meninas Tá bom, vou falar da Dani. A Dani, a menina aqui da... começa a rir. a Dani aqui, ó. Ela vive numa união estável. A Dani é nossa colaboradora aqui na parte de vídeo, né? De filmagem. Ela vive em união estável com um rapaz, certo? E aí, esse rapaz... tem outra mulher fora da casa dela. Então é uma união estável bombada. Aí ele também vive praticamente união estável com ela também, né? Porque, por exemplo, viaja, né? Vou dar um exemplo aqui do motorista. Uma semana ele fica com a Dani, aí viaja. Quando ele viaja pra outra cidade, ele fica com ela mora em outra cidade, digamos. Ela também configura a união estável no caso dele falecer, acontecer algum mas acidente? aí vai ter duas uniões estáveis? Uai, é isso que eu tô perguntando, eu quero saber. É muito engraçado, porque eu participei de uma palestra do complicado, Cristiano Chaves. Cristiano Chaves é um promotor de justiça do estado da Bahia. Gente, um excelente jurista e um excelente promotor de justiça. E ele deu um caso específico, meio que parecido com isso, onde a pessoa era casado no civil com tinha 10 três. Esse era forte, e essas três, ele sustentava financeiramente. Então ele era muito rico, dá pra sustentar 3 mulheres? Gente, ele não falou em questão se ele realmente era rico, mas que ele sustentava essas 3. E dessas 3, 2 tinham filhos com ele. E ele sustentava bonitinho. Agora, como que ele dava conta? Porque não era na mesma cidade. E nem no mesmo estado, era separado. E como que ele podia ter esses 2? Ele podia ter o casamento...
Então, peraí, deixa a doutora e a explicar. união, Eu quero saber não, olha só. daí ele morreu. Não, espera, calma. Tinha um respira. casamento com uma e conviver normal. União estável com outra, porque em questão de plano de saúde, essas coisas, porque você vai lá, só pega um documento, faz escritura pública. Hoje, às vezes, os cartórios, eles dão essa busca em todos os cartórios. Só que nem é todos, ainda mais antigamente um pouquinho que cidades interiores, só é um documento lá para poder pegar o plano de saúde. Então, eu tinha essa declaração de uma e ainda tinha uma outra amante, que vai saber quem que era a amante, enfim. E aí ele veio a falecer. E o que aconteceu? Elas só descobriram depois que ele faleceu e que entrou lá no com o caixão. processo. Porque elas entraram com o processo e ambas pediram a pensão por morte. E aí deram divergência no INSS. Aí veio a questão, e aí, todas recebem? Não. E aí? Não recebe. Só a casada. Somente a casada. Somente a casada. Mas nesse caso que era somente união As estável. outras duas ficou querendo matar ele de novo. Ficou. Não, na verdade, a união estável, mesmo se ela tivesse um Infelizmente. contrato, ela não seria válida, porque o que ele tem- já Ele já era era casado. Exatamente. Aí, nesse exemplo que você deu, que tem... mas era as duas. Apenas união estável. Tinha Sim. união estável com uma, união estável com outra. E agora? E agora, nesse caso, ambas vão ter que requerer a declaração de união estável. E vai ter validade aquela que teve a união estável primeiro. E aí vai depender de Olha. quem vai conseguir comprovar quem teve a união estável primeiro. Teve até recentemente um julgado falando que possivelmente a amante teria direito. Só que isso é uma discussão que vai depender de muito jurista, do juiz, Sim, de entendimento. Mas, por enquanto, o que já tem mais de julgados são esses. Quem casou primeiro, quem teve a declaração de união estável primeiro, infelizmente é que tem direito. Tá vendo? Não vai dar tempo de falar tudo. Não, Infelizmente. foi só babado esse programa Doutora de Diandra hoje. depois vai ter que voltar aqui pra explicar mais pra gente. E eu quero dar uma dica antes de despedir da doutora, que foi muito didática. Foi ótima a participação aqui. Doutora Diandra, muito obrigada. Foi um prazer em conhecê-la. Eu que agradeço. Estarei aqui à disposição sempre que vocês quiserem, para poder participar de outros temas, talvez. Os também. nossos ouvintes que tiverem aqui escutado o nosso programa hoje, estiverem com dúvidas, quiserem entrar em contato com a senhora quer deixar um @Instagram aqui ou um número de contato, doutora? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, pode entrar no meu Instagram. No próprio Instagram vai ter o contato telefônico também, mas eu vou deixar o contato tanto do Instagram e do meu escritório. Vocês me encontram no Instagram Diandra Gomes com Z no final. Então vocês vão me achar. Ou Diandra Advogada vai aparecer lá. Mas vão encontrar Diandra Gomes. E o contato telefone 64, que é daqui, de Rio Verde, Goiás, mas atende em outras regiões e estados também. 64 99272 1673. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Boa terça. Muito obrigado, meninas. E Tchau, boa tchau. terça-feira para Fui. vocês. Aprendeu, Verônica, bastante contrato? Então tá bom. Um beijo. Até amanhã, Verônica. Fica aqui, doutora Diandra, pra você já ficar testemunha. Pode deixar. Fui!